E se a liberdade começasse numa casa fechada, com a respiração contida, e não num campo aberto? E se o destino de uma nação fosse decidido numa única noite, quando ninguém ousava acender luz demais? E se o caminho para fora não fosse uma estrada tranquila, mas uma corrida, com pressa, lágrimas e um mar adiante? Naquela noite no Egito, o silêncio parecia pesado como pedra. Os dias anteriores haviam deixado marcas no ar. O Egito não parecia mais o mesmo Egito. Havia uma inquietação que atravessava ruas e palácios, como se o país inteiro esperasse algo que não queria nomear. Os campos tinham sido feridos. As casas haviam sentido o peso de sinais que iam além da força humana. E agora, depois de tantas advertências, vinha o aviso final. O golpe que Moisés anunciara, em nome do Senhor, como algo que alcançaria o coração do Egito. Moisés já não era apenas um homem caminhando entre seu povo. Ele se tornara, aos olhos de muitos, a própria presença de uma palavra que não cedia. Ao lado dele, Arão, o irmão mais velho, como voz e apoio, mantendo firme o que precisava ser dito quando a coragem parecia se gastar. Do outro lado, Faraó, cercado por sua corte e sua ideia de domínio, resistia como quem segura a própria coroa com as mãos, mesmo quando o chão treme. Mas naquela última tarde, a história se deslocava para dentro das casas, para portas, para famílias, para um gesto simples que carregava um peso imenso. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dando instruções que se repetiriam para sempre na memória do povo. O mês seria marcado como início, e cada casa tomaria um cordeiro, um animal sem defeito, guardado por dias, observado, separado. E quando chegasse o tempo, seria morto ao entardecer. O sangue não seria derramado em qualquer lugar. Seria colocado nos umbrais e na verga da porta. Uma marca visível, um sinal em madeira e pedra, uma fronteira entre dentro e fora. A refeição também não seria comum. O cordeiro assado ao fogo, pães sem fermento, porque não haveria tempo de esperar a massa crescer. Ervas amargas, porque a lembrança do sofrimento não seria apagada com facilidade. E ao comer, não seria um jantar relaxado. Seria como quem come pronto para partir. Cintura cingida, sandálias nos pés, cajado à mão. Pressa, expectativa. A sensação de que, a qualquer instante, alguém poderia bater a porta, ou algo pior poderia atravessar as ruas. E havia uma palavra que cortava o coração. Naquela noite, o Senhor passaria pela terra do Egito, e haveria morte entre os primogênitos, nas casas de alto e de baixo, em palácios e em cabanas. E ainda assim, o Senhor prometia: ao ver o sangue, passaria por cima, não permitindo que o destruidor entrasse nas casas marcadas. Então, o povo de Israel se moveu como um corpo só, espalhado por Gósen. Famílias reunidas, pais e mães segurando crianças, chamando os mais velhos para dentro. Quem tinha dúvidas perguntava aos que lembravam das palavras de Moisés. Quem tremia era lembrado de que a instrução era clara. Não era uma noite de improviso, era uma noite de obediência e urgência. O cheiro do fogo começou a subir. Em muitas casas, o estalar da lenha parecia alto demais, como se o som pudesse chamar a atenção do perigo. A gordura pingava nas brasas e soltava fumaça. As sombras dançavam nas paredes. O pão sem fermento era simples, quase seco, mas naquela noite ele tinha sabor de futuro. E antes de tudo, veio o momento do sangue. Mãos tremendo, mas firmes. Um gesto direto, sem enfeites. O vermelho escuro marcando a madeira. Um traço que não pretendia ser bonito, mas necessário. Algumas portas, gastas pelo tempo, absorveram a cor como se a casa inteira bebesse o significado daquele sinal. Em outras, a marca ficou nítida, brilhando por instantes à luz de tochas e lamparinas. E quem pintava não dizia, a Bíblia diz, nem tentava explicar o mistério. Apenas fazia o que foi ordenado, porque o medo do que viria era real, e a promessa também.
Dentro das casas, vozes baixas. Crianças perguntando por que não podiam sair. Pais respondendo com poucas palavras, sem saber como traduzir o tamanho daquela noite para alguém tão pequeno. Avós segurando o cajado como se ele fosse um pedaço de segurança. E em muitas casas, um silêncio que era mais forte do que conversa. O silêncio de quem sabe que o mundo lá fora pode mudar para sempre antes do amanhecer. Do lado de fora, o Egito continuava com suas rotinas, mas com um nervo exposto. Guardas caminhavam em rondas mais longas. Portões se fechavam cedo. Em becos estreitos, gente sussurrava sobre as pragas. Alguns egípcios olhavam para as casas de israelitas com um misto de irritação e temor, sem compreender por que aquela gente parecia tão pronta para partir. Em algum lugar, no coração do palácio, Faraó ainda tentava manter o rosto de pedra. Ele havia cedido e endurecido, como se a própria vontade fosse uma muralha que precisava ser reconstruída após cada golpe. Sua corte o observava com cautela. Havia conselheiros que já não falavam com a mesma confiança. Havia olhos que, por trás das joias e do linho, carregavam medo. A noite caiu, e o Egito, como um gigante ferido, respirou devagar. Nas casas marcadas, a refeição começou. Cada mordida parecia um passo. As ervas amargas queimavam a língua e lembravam o gosto do cativeiro. O pão sem fermento se partia rápido, como se a pressa estivesse dentro da massa. O cordeiro, assado, tinha um peso de ritual e despedida. E o povo comia sem se deitar, como quem não pertence mais àquela terra. Moisés e Arão não estavam distantes do povo. Eles também aguardavam. Eles também sabiam que a palavra anunciada iria se cumprir. Só que para eles, não era apenas medo. Era um tipo de tensão que vem quando o que foi dito em nome do Senhor está prestes a acontecer. E você sabe que, depois disso, nada volta ao lugar. E então veio o ponto mais fundo da noite. Não houve trombetas anunciando. Não houve desfile. Não houve aviso humano. Houve primeiro um silêncio estranho, como se até os animais prendessem a respiração. E depois, um grito. Um grito que não vinha de um lugar só, mas de muitos. Um som quebrado, cortado por desespero, atravessando ruas e paredes, como se o próprio ar carregasse luto. Em casas egípcias, pais correram para quartos. Mães acenderam luzes com mãos que tremiam. Servos despertaram em pânico. E em instantes, a dor se multiplicou, porque o golpe era amplo. Não poupava o alto nem o baixo, o rico nem o pobre. O choro se levantou como tempestade, e dentro das casas marcadas, o povo de Israel ficou ainda mais quieto. Não era indiferença, era reverência misturada com medo. Alguns apertaram os filhos contra o peito, outros fecharam os olhos. Muitos perceberam no escuro que a promessa do Senhor não era teoria, era uma linha viva entre vida e morte naquela noite. Do palácio, a notícia chegou como fogo. O próprio faraó foi atingido na casa. E quando o rei que parecia invencível finalmente quebrou, não houve discurso longo. Houve urgência. Houve rendição forçada pela dor. Ele mandou chamar Moisés e Arão de noite. E suas palavras foram rápidas, duras, como quem tenta se livrar de algo que o destrói por dentro. Que saíssem, que fossem, que servissem ao Senhor como diziam. Que levassem rebanhos, gado, filhos. E ainda pediu algo que soava quase impossível vindo de sua boca: que o abençoassem. Moisés ouviu. Arão ouviu. O tempo de discutir havia passado. Era hora de partir. E o Egito, tomado de pavor, pressionou os israelitas para irem depressa. Havia uma sensação coletiva de que se aquela gente ficasse mais, o país inteiro seria enterrado. Os egípcios entregaram prata, ouro, roupas, não como gentileza pura, mas como quem paga para a calamidade terminar. E os israelitas saíram carregando o que podiam, com a massa ainda sem fermentar, envolvida em panos, sobre os ombros. Não havia tempo para arrumar passado, só havia tempo para atravessar o limiar. Assim começou o êxodo. Não foi uma marcha bonita.
Foi uma saída de gente de verdade. Crianças sonolentas andando ao lado de adultos que não dormiram. Velhos apoiados em cajados. Mulheres carregando o essencial. Homens olhando para trás, porque o coração humano faz isso. Mesmo quando a liberdade é o desejo, o conhecido ainda puxa como corrente. Eles partiram de Ramessés em direção a Sucote. Uma multidão. O texto diz que eram cerca de 600.000 homens, sem contar crianças. O que significa uma massa humana difícil de imaginar. Uma nação se desprendendo de uma terra que aprendeu por gerações. E não foram só israelitas. Gente diversa se misturou no caminho, atraída por medo, esperança ou oportunidade. Era como se o próprio Egito tivesse se rachado, e do meio saísse um povo novo. E, mesmo assim, no meio daquele caos, havia sinais de ordem, porque o Senhor não os deixava sozinhos. De dia, uma coluna de nuvem guiava. À noite, uma coluna de fogo iluminava. Não era um símbolo distante, era uma presença que marcava a direção. Uma luz que não era de fogueira humana. Um caminho que não dependia de mapas do Egito. Mas a história ainda não tinha terminado. A noite da libertação não encerrou a ameaça. Ela apenas mudou a forma da perseguição. Porque como o coração humano pode endurecer depois de chorar, Faraó voltou atrás. O luto ainda estava no ar, mas a lógica do poder gritou mais alto. O que fizemos? Deixamos Israel ir. E então, ele reuniu carros, cavaleiros, seus oficiais. Um som de metal e couro, rodas rangendo, soldados preparados. Um exército movendo-se com pressa. Do lado dos israelitas, a caminhada os levou até o limite. O Senhor ordenou que voltassem e acampassem diante do mar, entre Pi-Hairote, Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Para o olhar humano, era uma posição estranha. Um lugar que parecia sem saída. Montanhas e deserto de um lado, água do outro. E agora, a notícia do exército atrás. O acampamento se espalhou. Tendinhas improvisadas, fogueiras pequenas, gente tentando descansar, mas sem conseguir. O cheiro de sal ou de água próxima misturado à poeira. O vento frio da noite encostando na pele cansada. Então, alguém viu primeiro. Um ponto distante. Depois mais. Uma linha escura no horizonte. O som chegou depois. Primeiro como tremor leve, quase confundido com o próprio coração acelerado. Depois como um ruído crescente. Rodas, cascos, gritos de comando. O Egito vinha como tempestade, e o povo entrou em pânico. Eles olharam para o mar, olharam para as montanhas, olharam para Moisés, e as palavras que saíram foram de desespero cru. Por que nos trouxeste para morrer no deserto? Não havia sepulturas no Egito? Por que fizeste isso conosco? Melhor seria ter servido aos egípcios do que morrer ali. Não era uma fala bonita, era uma fala humana. É assim que o medo fala quando encosta em você com as unhas. Moisés, porém, não respondeu com insulto. Ele respondeu com firmeza, como alguém que se segura numa promessa porque não há outra coisa para segurar. Ele disse para não temerem, para ficarem firmes e verem o livramento do Senhor. Disse que os egípcios, como os viam naquele dia, nunca mais os veriam. E que o Senhor pelejaria por eles, e eles se calariam. E o Senhor falou a Moisés: Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Mas como marchar para onde? Para dentro do mar? E então veio a ordem impossível: que Moisés levantasse o bordão, estendesse a mão sobre o mar e o dividisse, para que os filhos de Israel passassem pelo meio do mar em seco. O vento mudou. A coluna que guiava Israel se moveu para trás, ficando entre o acampamento e o exército egípcio. Para os egípcios, era escuridão. Para Israel, era luz. Uma barreira invisível. A noite ganhou duas faces. Moisés caminhou até a beira. O bordão em sua mão parecia pequeno diante da imensidão de água e medo. Mas ele estendeu a mão. Não havia espetáculo planejado, havia obediência.
E o Senhor fez soprar um forte vento oriental toda aquela noite. O mar começou a recuar. Não de uma vez como num truque, mas como algo que responde a uma força maior do que ele mesmo. A água se ajuntou. Abriu-se um caminho onde não deveria existir caminho. Parede de água de um lado, parede de água do outro. E no meio, chão exposto. Lodo que se firmava como se a criação estivesse sendo reordenada por um instante. A primeira reação do povo foi hesitação. É difícil dar o primeiro passo quando a lógica do mundo grita que você vai morrer. Mas, atrás, o som do exército não parava. A pressão empurrava. A luz da coluna iluminava a passagem. E aos poucos, famílias começaram a entrar. Passos rápidos, pés afundando um pouco, mas encontrando firmeza. Crianças sendo carregadas. Gente olhando para cima, vendo água suspensa como muralhas vivas. O ar úmido batendo no rosto. O cheiro do mar, ou do grande corpo de água, misturado ao suor de milhares. Alguns choravam sem som. Outros murmuravam orações curtas, quase sem perceber. A travessia não foi curta. Era uma nação inteira, e o tempo, naquela noite, parecia esticar. Quando os egípcios perceberam o caminho, a arrogância se misturou com urgência. Eles entraram também. Carros no leito exposto, cavaleiros seguindo, o som de rodas ecoando entre as paredes de água. Um corredor assustador, mas a ambição de capturar e trazer de volta parecia maior do que o medo. E então, no momento certo, o olhar do Senhor se voltou contra o exército egípcio. A narrativa fala de confusão. As rodas começaram a travar. O chão que para Israel parecia firme, tornou-se armadilha para os perseguidores. O avanço se desorganizou, e o grito mudou de tom. Não era mais comando, era pânico. Eles disseram que fugiriam, porque o Senhor pelejava por Israel contra o Egito. Mas já era tarde. O Senhor disse a Moisés para estender a mão de novo sobre o mar, para que as águas voltassem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. E Moisés estendeu a mão. O vento cessou, como se obedecesse a uma ordem silenciosa. As águas voltaram ao seu lugar. O corredor desapareceu. As muralhas líquidas ruíram com força. O som foi imenso, água batendo, engolindo metal, apagando gritos. E quando a luz da manhã começou a nascer no horizonte, o mar já estava em seu lugar, e o exército do Egito não era mais uma ameaça avançando. Era um silêncio pesado sobre a superfície. Israel estava do outro lado. E por um instante, ninguém sabia o que dizer. Eles olhavam para trás e viam o que parecia impossível. A libertação não era mais um desejo, era um fato. A perseguição não era mais um medo, era memória. O povo viu a grande mão do Senhor contra o Egito e temeu ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O amanhecer daquele dia não era como outros amanheceres. A luz não apenas iluminava areia e pedra. Ela iluminava uma nova identidade. Eles não eram mais escravos correndo de um chicote. Eram um povo atravessando a fronteira do impossível. E ainda assim, a saída não era o fim da história. Era o começo de um caminho longo. Mas naquele momento, o mais importante estava feito. A noite tinha passado. O mar tinha aberto. E o medo, por um instante, cedeu lugar a um silêncio cheio de reverência. Como se toda aquela gente tivesse entendido, sem precisar explicar, que há noites em que a história muda de direção. E você só pode seguir em frente.